Estamos de volta! E ao longo da semana foi disputada a nona etapa do circuito mundial da WSL, o J-Bay Open, que rolou na praia de Jeffreys Bay, na África do Sul. O Finals Day aconteceu nesta quarta, dia 19, com séries demoradas de até 1 metro no pico. No masculino, iniciamos as quartas de final, com o brasileiro Gabriel Medina vencendo o havaiano Ian Gentil. O australiano Ethan Ewing despachando seu conterrâneo Conor O'Leary. O brasileiro Felipe Toledo vencendo o australiano Jack Robinson. E o japonês Kano Igarashi despachando o brasileiro Iago Dora. A primeira semi foi entre Gabriel Medina e Ethan Ewing. Ethan marcou 7.5 pontos logo aos 4 minutos de bateria. Ele rasgou forte, executou um snap, uma rasgada e um laneback expressivo. O campeão da etapa de 2019 bateu, fez um floater, uma rasgada curta, uma batida e caiu na tentativa de outra pancada. A atuação valeu 5.17. O australiano ampliou a vantagem aos 13 minutos. Ethan rasgou com força, fez um snap e subiu no lip com um floater. Com a performance ele conquistou a nota 6 e deixou Medina precisando de 8.33 para chegar na decisão. O brasileiro começou uma reação aos 24. Ele bateu forte, passou na sessão com floater, fez uma batida para frente, rasgou e executou outra pancada. A performance valeu 6.87 e Medina passou a necessitar de 6.64 para assumir a liderança. Uma outra série apareceu na Baía de Jeffreys após 14 minutos de flat. Ethan usou a prioridade na primeira onda, mas não trocou de nota. O brasileiro entrou na segunda direita, mas caiu na tentativa de um aéreo após executar 2 manobras. Fim de bateria e vitória de Ethan Ewing pelo placar de 13.5 contra 12.04. A segunda semi colocou frente a frente Felipe Toledo do Brasil e o japonês Kano Igarashi. A bateria começou com Kanoa conquistando 8 pontos. O japonês rasgou 2 vezes, depois bateu e fez outra curva, um layback e outra pancada. Depois de uma atuação fraca, Felipe voltou a surfar, ainda no início da disputa. O brasileiro rasgou, bateu para ganhar a sessão, acertou outra batida, porém perdeu um pouco do equilíbrio e pulou da prancha quando viu que não chegaria na sessão seguinte. A nota foi um 4.83. Felipe fez 5 ataques aos 13 minutos. O brasileiro achou uma onda no momento que não tinha prioridade. Executou 3 snaps e 2 batidas para assumir a liderança com 6.83. Filipinho ainda chegou no critério excelente aos 30 minutos. O brasileiro dropou, fez uma curva em direção à espuma e depois bateu e acelerou. Após passar uma sessão, ele chegou na parte aberta e radicalizou com um laneback poderoso. E logo depois ele ainda acertou uma pancada, chutando a rabeta. A performance valeu 8.5 e ele finalmente se distanciou do adversário. Kano apressou a necessitar de 7.34 para vencer. Nos minutos finais, o japonês ainda tentou acordar, mas as 2 ondas que surfou não chegaram perto da nota que precisava, e ele acabou eliminado. Na grande final, Felipe Toledo e Ethan Ewing. O primeiro a surfar na decisão foi Ethan. O australiano executou 4 manobras e largou com 5.67 aos 5 minutos. Felipe atuou aos 13. O brasileiro subiu o nível e chegou no critério excelente. O bicampeão do Open J-Bay dropou e bateu para ganhar a sessão. Na sequência, ele executou outra pancada, depois rasgou, bateu para frente, fez um cutback e agrediu o lip 2 vezes seguidas, passando a rabeta por cima da crista. A performance valeu 8.83. Depois de algumas atuações sem destaque dos surfistas, Filipinho mostrou mais uma vez como surfar em alto nível à direita de Jeffreys Bay. O brasileiro rasgou com amplitude, executou um snap forte, seguindo de uma batida, passando as crias por cima do lip, depois rasgou, invertendo a direção da prancha e ainda fez um forte ataque à junção. 3 dos 5 juízes deram nota 10, e ele ficou com 9.93. A atuação deixou o australiano em situação complicada na bateria, precisando de 2 ondas que dessem no mínimo 18.76 pontos. Ethan até chegou a trocar de nota, mas não melhorou sua situação. Final, Felipe Toledo, tricampeão em Jeffreys Bay, 18.76 contra 12.6 de Ethan Ewing. O ranking masculino após a etapa da África do Sul ficou assim. Em primeiro, Felipe Toledo do Brasil, 54.980, já com vaga garantida no Finals. Segundo, Ethan Ewing da Austrália, 47.815, também já garantido no WSL Finals. Terceiro, Griffin Colapinto, dos Estados Unidos, 47.540, mais um já classificado para os Finals.
Em quarto, João Chianca do Brasil, 42.960. E em quinto, Iago Dora, também do Brasil, 36.865. Já no feminino, as semis trouxeram duas grandes disputas. Na primeira, a americana Lake Peterson passou pela australiana Tyler Wright por 11.47 contra 10.00. Na segunda, a australiana Molly Pinklon venceu a havaiana Carissa Moore por 10 contra 9.40. A grande final foi entre a americana Lake Peterson e a australiana Molly Pinklon. A primeira nota acima de 2 pontos na final foi marcada somente aos 17 minutos. Lake Peterson usou a prioridade e executou uma batida, uma rasgada e um floater. A performance valeu 5.33. Molly entrou de vez na bateria com 7.5 pontos, mas Lake anotou 6.27 e se manteve na liderança. Molly Pinklon assumiu a liderança aos 27 minutos. A australiana surfou sem a prioridade e fez 4 manobras numa direita pequena. Ela conquistou 4.17 e pulou para o primeiro lugar. 3 minutos depois, ela abriu diferença. Lake usou a prioridade, mas a sessão fechou. Porém, à frente, a direita abriu para Molly. A ouça executou um cutback e bateu na junção. Com mais 6 pontos, ela aumentou a diferença para 7.24. Lake Peterson partiu para cima aos 32 minutos. A surfista dos Estados Unidos fez uma rasgada forte, um snap, uma batida chutando a rabeta para assumir a liderança com uma nota de 8.5. Molly ficou precisando de 7.28 para reverter o resultado. Molly tentou a virada quando restavam 3 minutos. Ela entrou numa direita, rasgou, passou rápido por um tubo e depois rasgou novamente. Ela marcou outra nota na casa dos 5 pontos. E o troféu de campeã ficou com Lake Peterson, que venceu com 14.77 contra 13.5 de Molly Pinklon. Já o ranking feminino após a etapa ficou assim. Em primeiro lugar, Carissa Moore, do Havaí, 57.745, já classificada para o WSL Finals. Segundo, Tyler Wright, da Austrália, 55.980, também já com vaga garantida no Finals. Em terceiro, Caroline Marks, dos Estados Unidos, 49.870 pontos, já com vaga garantida também. Quarto, Molly Pinklon, da Austrália, 49.325, mais uma já classificada para o Finals. Em quinto, Caitlin Simmer, dos Estados Unidos, com 41.270 pontos. A próxima etapa, o Tahiti Pro, acontece entre os dias 11 e 20 de agosto em Chopo, no Tahiti. Mas antes vamos dar uma passada em Huntington Beach, na Califórnia, para a quarta etapa do Challenger Series, o Alex US Open of Surfing, que acontece de 29 de julho a 6 de agosto. E assim, chegamos ao final de mais esse episódio de Triquilha, com sons da praia para você curtir na cidade, na serra, enfim, espero que vocês tenham gostado. A qualquer momento voltamos com novos episódios. Não deixe de acompanhar as nossas páginas no Facebook, Instagram, seguir o podcast no Spotify e também o canal no YouTube. Fica então com um bloquinho derradeiro com Kid Abelha, Kings of Leon e o Motorhead. Muito obrigado a todos e um grande abraço!